Muito bem, pessoal. Uma boa manhã de sábado aí. Sábado, dia 18 de abril. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para falar com todo mundo. Na verdade, para que o nosso convidado fale com vocês, que é o professor Maeda. O professor Maeda vai falar hoje com a gente sobre o ensino à distância. Por quê? Porque é um professor de primeiríssima categoria, porque eu conheço o professor Maeda, e foi pego de surpresa, assim como todos nós, por essa pandemia. E uma das coisas que ele teve que fazer foi se adaptar, evidentemente, a essa nova forma de ensino, que é o EAD, né? O ensino à distância. Eu imagino que seja realmente uma maneira bem diferente daquela que ele está acostumado, ele e tantos outros professores. A gente está aguardando ele chegar. Eu já conversei com ele há cerca de 5 minutos. Ah lá, já apareceu. Vai solicitar e aí a gente vai começar a nossa conversa. Vai ser, tenho certeza, muito legal. Pode solicitar, viu, professor? Já estou aqui aguardando a sua solicitação para entrar na live. Vamos lá. Satisfação, bom dia. Grande Maeda, Mário Maeda, professor Maeda. Oh, meu amigo Adriano Moneta, uma pessoa que eu admiro demais, não só, como falaria aí, né, um comunicador, não só pelo pessoal, mas pelo profissional. Ah, Eu admiro muito, viu, pelo jornalista que você é. Então é uma honra estar aqui imagina. participando aí da sua live. Eu que agradeço você vir, porque eu acho que Tá boa a iluminação, não? para mim Estou tá, me tá enxergando? Tá. ótimo, tá bonito, tá tranquilo. Legal, É. que bom. O meu áudio tá bom para você aí? Meu áudio, sim, tá legal. Tá bom, Minha voz está chegando também. tranquilo, tudo ótimo aqui. Legal, o pessoal tá entrando. Marlon entrou aí, a Jo entrou, olha que bacana. Legal, legal, Todos os queridos aí. ótimo. Então vamos lá, deixa eu primeiro apresentar você. Eu sei que a maioria que está aqui já te conhece, mas evidentemente que tem gente que pode ser que não conheça. E aí eu Sim. sempre costumo fazer isso. Pessoal, professor Maeda, assim como a gente chama ele, né? Professor Maeda, graduado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas, em gestão pública, mestre em engenharia de produção, com ênfase em tomada de decisão, gestor público há 3 anos, 14 anos como professor universitário, 10 anos de experiência no setor bancário, e como se não bastasse tudo isso, o sujeito ainda é faixa preta de jiu-jitsu e faixa preta de judô. Pelo amor de Deus, hein, Isso, Marião? isso no papel tudo cabe, meu amigo. O duro é que isso daí tudo tá ficando pro passado. Nessa nova era que nós estamos hoje, o que vale é daqui para frente. Esse é o problema. As Poxa, duas faixas pretas hoje ninguém respeita mais, o joelho já não aguenta, não ué, é? não, não, E os títulos que servem de experiência, mas se eu não me adaptar, é isso que nós vamos falar hoje, se eu não me adaptar a essa nova realidade que o mundo está passando, eu fico para trás, não adianta. Então, lógico que o currículo ela é gostoso de ver no papel. Meu pai, eu acho que se orgulharia muito de ver o meu currículo, mas falando de mercado de trabalho, ele conta assim como experiência, mas não vale nada se eu não tiver adaptado, né, a esse novo cenário que nós temos hoje no mundo. entendi. Deixa eu falar uma coisa.
Pessoal, só para vocês entenderem, eu não vou ficar chamando ele de senhor nem de professor, porque o Mário é um amigo. Amigo. A gente eu tenho o privilégio de ser padrinho da filha dele, da Mariana, então a gente é amigo. Então eu vou chamar de Marião, de Maeda, enfim, eu vou alternar. Então vocês me dão essa licença poética. Mas, Marião, como é que você viu aí de uma hora para outra essa mudança repentina na nossa realidade, cara? Eu não estou nem falando do ensino à distância ainda. Eu estou falando mesmo da questão pessoal. Como é que você reagiu? Porque assim, no começo, eu não acreditava muito, não. Eu estava meio descrente que fosse tudo isso. Depois, quando eu comecei realmente a ler sobre o assunto e a ver o que estava acontecendo na Itália e depois na Espanha, eu fiquei bastante preocupado, e essa preocupação se consolidou a partir do momento em que o governador Dória pediu para todo mundo ficar em casa e fechou o comércio, que não é essencial. E você, como é que reagiu? Então, Moneta, vou também chamar de Moneta porque eu volto a dizer um amigo. Então, eu não vou chamar de jornalista, Adriano, conceituadíssimo aí, que eu também, se eu pegar seu currículo aí, eu também vou ficar horas falando, tá? Mas eu vou te chamar de Moneta por ser um amigo também, carinhoso aí, Adriano. E, assim, eu estudo carreira já há um bom tempo, então eu venho acompanhando muitas coisas que estão acontecendo, porque uma das coisas que eu ensino, até já deve ter algum aluno meu aí, a gente vem acompanhando esse processo de globalização. Então, o que acontece hoje, né? Até quando eu trago para minha disciplina, que é a disciplina de gestão, de administração. O mundo, ele mudou, startou com as tecnologias o processo de globalização, e com isso os problemas se tornaram cada vez mais complexos. Agora o problema não é no quintal da sua casa, né? O problema, a gente não pode mais ficar vendo cor, religião, credo, etnia, nada. O problema vem de tudo quanto é lugar. Então, nós vimos aí que veio uma pandemia, e o grande problema, né, que eu vejo aí hoje, e principalmente uma das coisas que eu sou especialista, que você até colocou no meu currículo, que é a tomada de decisão, o grande problema é que... Eu ia falar isso. A tomada de decisão, ela se divide em duas partes. São as tomadas de decisões que nós chamamos de programada e não programada. A tomada de decisões programadas são as rotineiras. Nós já temos histórico, nós já sabemos mais ou menos como proceder. Nós já temos aí todo um perfil de se adaptar ao problema e buscar a solução pertinente àquele problema. O duro quando é não programado, ou seja, uma coisa eventual, é coisa que nós não temos informação. E a solução ela vai surgir conforme a apresentação do problema. Um exemplo que eu gosto de dar é assim, imagina que lá no Japão ocorra um terremoto. As pessoas estão preparadas? Não. Crianças desde pequenas... No Japão até estão. As crianças desde pequenas são educadas a reagir a um terremoto. É diferente, por exemplo, aqui no Brasil. Dá um terremoto aqui que acontece no Japão, o que acontece? Para onde nós vamos? O pessoal entra em pânico, medo. Então, é comum isso, por quê? Porque nós não sabemos, nós não nos condicionamos a uma resposta do problema. E é isso que também está ocorrendo junto do processo decisório, porque dentro desse processo decisório, o que acontece? Quando você tem um problema que ainda não temos nada visto, né, igual, nós precisamos tomar decisões participativas, ou seja, nós precisamos ter equipes multidisciplinares que se envolvam na solução desse problema, porque a visão é uma visão global, uma visão geral, é uma visão que necessita de uma sinergia positiva. As pessoas não entendem muito essa questão de sinergia, né? Porque acham que a sinergia é sempre positiva. Não, a sinergia pode ser negativa. A sinergia positiva, quando eu falo, é assim. E aí eu tenho um exemplo também que é bem bacana. Então, por exemplo, a sinergia nada mais é quando duas pessoas têm com o mesmo objetivo e motivados a fazer algo, tem um resultado melhor do que uma. Entendi.
No entanto, a sinergia negativa é duas pessoas ou mais pessoas que não estejam motivadas ou não estejam com o mesmo objetivo, elas tendem, às vezes, a desempenhar menos que uma pessoa resolveria. Então, um exemplo clássico, por exemplo, eu e você vamos carregar aquela mesa. Se nós dois estivermos motivados com o mesmo objetivo, né, o esforço para carregar a mesa tem de ser menor, ou seja, a nossa efetividade para chegar ao objetivo de carregar uma mesa e colocar em algum lugar, ela tem de ser positiva. Agora, se eu e você, nós não nos entendemos, eu ficar te criticando que você pegou a mesa de um lado, não que você acha que deve colocar ali, ou deve colocar lá. Uma coisa que uma pessoa com mais esforço faria, nós dois vamos ficar brigando e não faremos. Nossa, eu nunca tinha ouvido uma explicação tão boa de sinergia, cara. E a sinergia, aí o exemplo melhor de sinergia, a gente traz para matemática. Eu sou professor de estatística, também trago para matemática. Então eu coloco lá, quanto é 1 vezes 1? Um contra o outro, quanto dá? 1 vezes 1? 1 vezes 1, 1. 1, é um contra o outro, dá a mesma coisa. É diferente quando você faz 1 mais 1, quando você soma vai dar o quê? Interessante. Dá 2, a soma. Então agora, esse momento nosso, a população ela tá temerosa. Por que ela está temerosa? Ela está temerosa porque nós não temos nenhuma informação realmente concreta. Olha, outros que falem assim, olha, teve povos que passaram por esse problema e depois de 6 meses resolveu, tomando esses procedimentos. Nós não temos. E, mais ainda, nós não estamos tendo a sinergia. A sinergia existe, mas ela é negativa. Ô Maeda, olha só, aproveitando isso, ainda, né, eu acho bom a gente conversar de várias coisas também, antes de entrar no assunto propriamente dito. Me fala uma coisa, você acredita, olhando de longe, que o Mandetta, ex-ministro da Saúde, realizou uma tomada de decisão mais rápida ou ele demorou demais? É difícil, eu volto a dizer, é muito complicado. Porque essa visão... Abrindo, aí nessa pergunta eu abro um parênteses. E a sinergia dele com o presidente não foi negativa? Negativa, total. As sinergias que nós estamos vendo hoje dentro do processo decisório dos nossos, aqueles que estão dirigindo, ela está sendo negativa. Nós estamos tendo vetores em sentidos opostos. Não pode ter isso. Agora não pode ter partido, agora não pode fazer política, agora o que nós temos é que resolver um problema. Depois é outra situação, mas agora o foco é o problema. Como resolver esse problema que impacte da menor forma para a população? Em termos do quê? Em primeiro lugar, em termos de saúde, depois de economia, né? Depois do desenvolvimento, né, do país, que envolve educação, né, envolve vários cenários que devem ser analisados quando eu tomo uma decisão de forma macroambiental. Porque aí nós não estamos tomando uma decisão interna, apenas, por exemplo, uma decisão que envolva um município, né, um estado. Não, nós estamos falando de um país. 210 um país que está inserido e um país está inserido no mundo, que está passando também por esse problema. É verdade. Então, agora, se você perguntar, opinião pessoal, aí é uma opinião pessoal, eu acho que temos que atingir a saúde, temos que preocupar sim com a economia, tá? Eu acho que dá para fazer sim um isolamento e trabalhar com a população a volta do trabalho parcial, aonde dá para voltar, mas isso, de novo, precisa da sinergia positiva, todos envolvidos e motivados para fazer. E mais, pessoas com diferentes especializações pensando em como fazer isso. Então, cadê o responsável, né, pela economia que vai me trazer um projeto disso? Cadê o responsável da saúde que vai me trazer um projeto disso? Cadê as tecnologias que me vão envolver? Cadê a fazenda que vai envolver? Né? Cadê cada governante, na sua esfera municipal, estadual, que vai também estar ligado a essas decisões e opinando também nessas decisões até chegar
vamos supor, dentro desse brainstorm de ideias para solucionar esse problema, chegar uma que venha de cima para baixo, né, e que atenda a maioria da população. É isso que nós temos que fazer. Nós não estamos vendo isso. Nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo coisas isoladas e a sinergia negativa que eu acabei de citar aí. Está sendo um contra o outro. O resultado não está sendo positivo. A gente vê o governador e o presidente em lados antagônicos nas decisões, o ex-ministro da Saúde também, né, em lados antagônicos. Eu vejo isso com muita preocupação enquanto cidadão, porque se não houver uma tomada de decisão correta neste momento, eu acho que o prejuízo depois, e esse depois é em muito pouco tempo, será gigantesco. É muito preocupante. Total. E mais ainda, o grande problema das tomadas de decisões não programadas é que a gente não sabe qual reflexo. Lembra que eu falei? O programado, eu já tenho histórico. Então, o que eu vou combater? Eu já combato o colateral. Nós não sabemos o colateral que vai dar. Então, mas veja só, a gente já não tem o exemplo da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, de ações, tomadas de decisões dos líderes lá, que deram no que deram. Ou seja, de certo modo, nós temos o privilégio de já saber o que vai acontecer conosco caso a gente tome a decisão parecida. E mesmo assim, está se querendo tomar a decisão, na minha opinião, errada. Você não acha que nesse caso nem é tão de sopetão assim? É mais ou menos uma decisão programada, uma tomada de decisão programada? É diferente, né, Moneta? Nós somos um país aí que é uma extensão muito enorme, um país de desigualdades enormes. São vários países, né, dentro de um país. De desigualdades enormes, cidades que foram se erguendo de forma desordenada. Nós temos ainda, por exemplo, uma base de saúde que, lógico que tem toda uma parte que nós temos que elogiar, mas ainda falta uma parte estrutural muito grande ainda. Nós temos uma parte de educação que ainda falta estruturar muito grande. Então, o impacto por exemplo, dessa pandemia hoje, a gente não sabe os efeitos colaterais que vão acontecer. Nós sabemos que todo o processo de mudança há perdas. Nós vamos ter perda. Mas ainda não sabemos quais serão essas perdas. Então, agora, realmente, é um cenário muito preocupante. Eu vejo a aflição das pessoas que estão aí fora. Eu, por exemplo, trabalho na gestão pública, vou em comunidades, eu vejo como as pessoas, principalmente do poder aquisitivo baixo, como estão ficando desesperadas. Eu vejo as pessoas que têm comércio, que prestam serviços, né, que às vezes, eu, por exemplo, por estar na área pública, vejo que essas pessoas, às vezes, até tentam ter uma higienização, um pouco de afastamento, mas querendo voltar às atividades. Por exemplo, você pega até os barbeiros, a parte de higiene, né, cabeleireiro, que às vezes a gente está andando pela cidade, vê um pouquinho a porta mais aberta, fechada, e tentando atender um a um para não parar, né? Então, é algo muito difícil hoje você trabalhar com 210 milhões. Eu também hoje, nessa vivência pública, que já estou há 10 anos me envolvendo na área pública e há 3 anos trabalhando mesmo dentro da Prefeitura hoje de São Paulo, eu vejo que não é algo que seja fácil de resolver, porque, já tem os problemas naturais dessa questão do problema em si, né, que é a saúde decorrente da economia, e vai. E tem outros problemas que são enraizados da nossa cultura, né? Então, dentro da cultura política, dentro da cultura social, né, das pessoas atenderem às solicitações ou não. Então, é muito difícil. Só para você ver, se a gente pegar um exemplo, dentro da nossa cultura do trânsito, quanto tempo foi para as pessoas se adaptarem a usar o cinto de segurança? Quanto tempo foi para as pessoas se adaptarem a não beber dirigindo? E mesmo assim, hoje ainda fazem, sabendo do erro. Então,
isso vai muito em termos de cultura. Por isso que isso daí eu estou falando para responder a sua pergunta. Será que a gente já não tem exemplo lá de países de fora, culturas diferentes? É difícil. Entendi. Na hora que entra nas variáveis de todo o sistema para tomar de decisão, entendeu? Ela não reage da mesma forma. Entendi. Ô, pessoal, quem está assistindo a live, primeiro, obrigado por você estar aqui. Pode perguntar à vontade, viu, para o professor aí, que a gente faz a pergunta e ele responde, tá? Não é uma live que só eu e ele falamos. O Agir. Agir entrou aí, o Agir. Pode perguntar também, viu? Todo mundo pode escrever a sua pergunta aí. Eu queria entrar, então, agora no tema da nossa live, que é o ensino à distância, que apareceu, quer dizer, não surgiu agora, evidentemente, mas agora é praticamente a única forma pela qual as pessoas estão aprendendo e os professores estão ensinando, já que aula presencial ainda não é possível. Queria começar falando no seguinte, no seu ponto de vista, quais são os prejuízos que os alunos sofrem ao substituir o ensino presencial pelo ensino à distância? E, por outro lado, quais são os benefícios? Falando de aluno ainda, não de professor. Tá. Bom, aí a gente tem que tá principalmente desmembrando esses ensinos, né? Nós temos desde o ensino básico, né, o ensino fundamental, o ensino médio e o meu, que é ensino superior, né? Eu acho que a primeira coisa que nós temos aí de prejuízo é a socialização, né? A pessoa tem que estar com gente, tem que estar do lado de pessoa, tem que estar abraçando pessoa, beijando pessoa, apertando a mão de pessoas, né? É isso que faz com que nós nos tornemos gente, seres humanos, né? O brasileiro gosta muito. Então, gosta. Não, e para uma criança, por exemplo, é essencial a criança estar com criança, né? Não estar dentro de casa. Para um jovem também é essencial discutir problemas, o professor trazendo questões aí de pensamento, de crítica, dentro da sua formação. Então, eu acho que o principal impacto, se nós colocarmos aí, não falando de bagagem pedagógica, nem cultural, nada, mas a socialização. Isso eu acho que é o que está se perdendo agora, e não só na vida acadêmica, mas nós, os trabalhadores, as famílias, porque tem muitos, eu mesmo, por exemplo, já não vejo minha mãe já não sei quanto tempo. Então, não receber um abraço de mãe, o quanto isso reflete, né? Então, são essas coisas, eu acho, que é o maior prejuízo de início que nós estamos tendo. No entanto, o que eu vejo é que, de novo, a partir do momento que você tem mudanças, e aí a palavra, até tem uma amiga nossa, a Érica, que escreveu um livro sobre resiliência, né? Que é uma palavra do momento, que é a adaptação, o quanto você consegue se adaptar a essas mudanças, né, que vêm ocorrendo no mundo e transformar em coisas boas. Não adianta só você, legal, me adaptei, tal, mas você não está positivo nisso, né? Porque se a gente for pensar, a maioria das pessoas não quer mudar. Eu mesmo me coloco, por exemplo, como professor. Eu já há 14 anos dando aula, eu comecei dando aula, lembro até hoje, dando aula na lousa, e usando algumas ferramentas, né, de meio eletrônico, aí, por exemplo, um data show, quando tinha naquela época, que não era como hoje, que a maioria das universidades aí, elas têm um data show, um em cada sala. Então, eu comecei com isso, e vim desenvolvendo, e hoje a minha aula é isso. Eu utilizo, por exemplo, lousa e um meio eletrônico, que aí seria um retroprojetor, né, com um software de apresentação, e tem sido assim minha aula. Acredito que se, por exemplo, não tivesse essa pandemia, eu não utilizaria outros meios eletrônicos. Como, por exemplo, agora, eu estou todos os dias dando aula pelo meu celular, né? Um aplicativo onde consigo colocar todos os meus alunos e dando aula com os alunos, tendo os recursos. Então, por exemplo, hoje eu abro as minhas aulas, não só falando de ensino, eu estou abrindo, por exemplo, minhas aulas com música. Então, eu estou conseguindo oferecer a eles cultura.
Então, por exemplo, essa semana foi a semana do Moraes Moreira. Comecei falando Homenagem a ele. Então, homenagem a ele, falando de cultura e alunos que nunca ouviram Moraes Moreira. Aí isso me fez refletir demais, que me fez assim, pô, eu nunca coloquei uma música, eu coloquei em aula, lógico, eu coloquei vídeos, mas eu nunca abri alegre, eu nunca... Por quê? Porque as próprias paredes, às vezes, da universidade me engessavam nisso de falar assim, pô, será que se eu inovar, né, a minha aula aqui dentro, será que eu vou ser bem aceito ou não vou ser bem aceito? Porque é aquele negócio, as pessoas, elas não estão abertas à mudança. As pessoas, vixe, o cara vai mudar lá, puta, vou ter que fazer também igual, meu, mais trabalho, mais coisa. Então, querendo ou não querendo, nós estamos nos forçando a um novo ambiente. Eu acho que depois dessa pandemia, muitos vão começar a refletir, será que eu volto para o estágio anterior? Eu acredito que muitos não. Então, por exemplo, eu vejo como uma vantagem isso. Já dá o exemplo lá, eu quero... Mas o pessoal, quando viu você pôr no Moraes Moreira, qual foi a reação dos alunos? Não sei se tem algum aluno aqui que está na live que às vezes poderia até fazer esse comentário. Mas eu tive, por exemplo, até posts que eu acabei colocando nas minhas redes sociais de alunos que gostaram. Assim, eu tenho a resposta deles direto, né, nas mensagens. Eles vão, por exemplo, eu abro a aula e já começo. Boa noite, gente, papai, e vou narrando junto com a música. Então, eu tenho a resposta deles. O kkk sai toda hora, né? E fora outros que também colocaram também opiniões dentro das redes sociais, que até algumas eu publiquei, né, em vídeos que foram me passados. Então, acho que a resposta foi muito boa. Mas eu tenho certeza também que eles estão sentindo essa questão da socialização, de sair de casa, porque aquilo que eu falei para vocês, de estar em gente, né? Porque você ir para a escola, você ir para a faculdade, né? Um curso, você estar com pessoas, você entrar na socialização, né? É você estar num desenvolvimento pessoal coletivo. Essa acho que é a questão. A Luciana respondeu, ela falou que foi diferente, foi engraçado a música do Moraes Moreira começando a aula. Legal. Aí é o seguinte, a Leila, que é minha amiga, ela mandou uma pergunta, mas eu não sei fazer aqui, viu, Leila? É melhor você escrever aí nos comentários. Tem uma pergunta aqui da Kelly Arduino, que é o seguinte: há escolas que não estão utilizando o termo ensino à distância, mas sim atividades remotas. Qual é a diferença? Tem a mesma validade em termos de aulas e ano letivo? O que você acha, Maíra? O ensino em si não é à distância, né? As escolas estão tomando esse cuidado, por quê? Porque uma coisa é ensino à distância, onde você fez um curso à distância, e outra coisa é um curso presencial, que agora, por essa necessidade da pandemia de isolamento, está tendo atividades, aulas por meios eletrônicos, né? Então, até para reconhecimento do MEC, tudo, por exemplo, a minha aula, no ensino à distância, ela seria gravada. Essa aula que eu faço, por exemplo, ela não é gravada, ela é ao vivo. Então, todo dia eu tenho que entrar no horário de aula e fazer essa aula normalmente. Então, é só o meio que está sendo mudado, mas ela tem que transcorrer dentro dos mesmos padrões que era o ensino presencial. Lógico que tem alguma perda, né, mas ela tem que transcorrer no mesmo sentido. As atividades, as avaliações, né, e por aí vai. A Gil, ela fala o seguinte: o que houve agora foi um salto digital, entre aspas, que, a meu ver, não tem volta. Você concorda que não tem volta, Maíra? Eu concordo com a Gil. Eu acho que não tem... Assim, muitos... Eu, por exemplo, vamos pegar em âmbito do meu trabalho na prefeitura. 80% do meu trabalho eu poderia fazer em casa. Já vem uma reflexão, será que eu poderia mudar meu horário? Por que eu tenho que entrar às 8, não às 9? Porque eu não posso ser às 10? Porque eu não posso resolver essas coisas que eu faria em casa até às 10 horas e ir para o trabalho às 11 e voltar das 11 e aí voltar às 19, às 20? Por que eu não posso mudar essa questão? Então, há uma reflexão sobre isso. Eu, por exemplo, também estou refletindo muito na questão até do ensino, né? Por que
não digo o ensino à distância, mas o complemento à distância, que nós estamos falando de uma nova era, aonde nós já entramos na quarta revolução e o Brasil ainda não conseguiu completar a terceira, tá? O Brasil não conseguiu completar a terceira revolução industrial, que a gente chama aí, e já entramos na revolução 4.0, que você deve estar ouvindo falar aí também bastante sobre isso. Então, o Brasil ainda não acabou as questões de exclusão social, nós temos 1/3 da população excluída aí socialmente. Já surgiu a exclusão digital, onde nós temos 1/3 da população que não tem acesso à informação através da internet. E já chegamos agora numa outra fase, que é a Revolução 4.0, onde que nós temos que pegar essas tecnologias e fazer com que esses jovens, eles criem, eles inovem, eles desenvolvam coisas para a sociedade, né? Diferente do que está sendo feito hoje. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo os aplicativos hoje, os aplicativos aí de mobilidade, né? Os aplicativos de refeição. Então, isso são pessoas que já estão nessa geração, né? Então, isso me preocupa bastante, a nossa educação. Por isso que eu falei que nosso país ele é um país que ainda tem muito, mas muito mesmo a crescer, porque ainda tem essas fases. A gente tem ainda que passar, que acabar a exclusão social, depois acabar com a exclusão digital e depois chegar realmente a intensificar um processo de educação de tecnologias até chegar alguém começar a criar algo através delas. Porque quem está criando algo através delas ou está indo para fora do país, ou está, né, praticamente não aprendeu essas coisas, ou aprendeu, lógico, essas coisas em poucos pontos de ensino que nós temos no Brasil. O Maeda, a Kelly está comentando que vocês estão abordando agora as questões dos multiletramentos. O João Vitor deu bom dia, você é nota 1000. Obrigado. A Suzana diz o seguinte: realmente, professor, foi bem diferente. Quebrou o tabu aula online. Provavelmente ela está se referindo à música do Moraes Moreira. A Luciana também concorda, professor maravilhoso, quebrou um paradigma. O João Vitor falando, professor Maeda, seu jeito de ensinar é diferenciado, meus parabéns. O Marlon, muito bom, a live está sendo esclarecedora, parabéns, professor Maeda e Moneta. Obrigado. Se tem mais alguma? Assim, a Kelly fala, e quanto à disciplina dos alunos? Boa pergunta essa. Será que eles estão preparados para o ensino à distância? Antes de você responder, eu vou dar um testemunho pessoal. Eu comecei a fazer uma pós-graduação à distância e eu não consegui completar. Inclusive, eu vou interromper. Eu não estava conseguindo, por conta do trabalho, dos treinos, parar e assistir a aula e fazer as provas. Então, é melhor parar para não gastar dinheiro à toa e nem tempo, né? E aí, me programar para realmente, quando eu tiver disponibilidade. E aí, depois que entrou a pandemia, aí piorou de vez. Porque, nesse momento, todo mundo está trabalhando muito mais. Pelo menos na minha empresa, a gente duplicou o trabalho. Por exemplo, essas lives que a gente está fazendo agora nunca foram feitas. E você está participando, você praticamente é o 7º entrevistado nosso numa live, ou 6º. Então, isso toma tempo. Você tem que produzir o conteúdo e tal. Então, boa pergunta da Kelly, porque assim, eu não estava preparado para dispor o meu tempo no horário específico, porque a aula também era ao vivo. Depois ficava gravada, mas não é a mesma coisa. E eu acho que boa parte dos alunos também deve estar tendo uma dificuldade quanto a isso. Você não acha? Então, obrigado aí pelos elogios e obrigado aí pela pergunta também. Acho que essa pergunta é sensacional, porque a gente pode quebrar em várias coisas, né, Moneta? Primeiro, não estar preparado é aquilo porque nós não fomos preparados para isso, né? Então, você, por exemplo, é um que vem dentro, assim como eu, dentro de uma educação tradicional. Sim. O professor lá na frente, cadeiras todas viradas para frente, não conversa, né? Não mexe no celular, presta atenção, ou seja, que é o modelo que nós tínhamos antigamente.
né? Muito mais preocupado com a prova, muito mais preocupado em estudar, do que realmente você está apto a uma pesquisa, uma leitura ou aprendizado realmente. Hoje eu estimulo meus alunos, por exemplo, a brincar. Brincar aprende, né? Por que eu não posso aprender lógica através de um xadrez? Por que eu não posso aprender probabilidade através de cartas de baralho? Só que se eu abrir uma carta de baralho, ainda hoje, numa sala de aula, eu não sei se eu volto. Entendeu? Eu não sei se eu volto. Vai ter alguém filmando e mandando para o diretor. Então, essa parte é comportamental. Isso daí, na hora que nós estudamos competências a gente divide em 3 partes: os seus conhecimentos, as suas habilidades e suas atitudes. Então, na hora que nós começamos, como é que eu vou fazer com que você desenvolva essas habilidades? Isso começa com criança. Então, por exemplo, eu concordo com aquela sensacional a pergunta, porque como é que eu vou fazer com que crianças hoje tenham meios eletrônicos se ela não foi estimulada na escola a fazer? Então, a primeira coisa, o nosso sistema educacional, ele vai ter que ser repensado. As crianças, eu não digo que as crianças elas vão estar fazendo ensino à distância, mas elas vão ter que ter dentro da escola momentos de ensino à distância. Momentos onde, por exemplo, ela pode pegar um tablet e a professora fazer um jogo e elas jogarem com os amigos, conversarem com os amigos numa mesa redonda. Ou seja, nós temos que mudar todo o layout da nossa escola. Um jogo, discutir, brincar, e a professora, como uma mentor, ir lá pegar e começar a ver esse aprendizado dessas crianças. E assim passa para o jovem, né, que aí consegue uma carga maior. Eu posso, às vezes, abaixar, assim como a Finlândia faz hoje. Finlândia, hoje você tem, né, os jovens, hoje, 3 horas a 4 horas de média de estudo por dia, e o resto vai ter cultura em casa, vai ter cultura em outros lugares, né? Então, eu tenho que começar a condicionar, assim como você faz jiu-jitsu como eu, você dificilmente não vai acordar dolorido no outro dia se você ficou um bom tempo sem fazer aquilo. Tem que condicionar o meu comportamento àquilo, a ficar sentado na frente do computador, a ter paciência, a ter disciplina, a, por exemplo, a todo dia entrar e fazer a matéria, a pelo menos despender 1 hora por dia, a me organizar. Então, são qualidades que ela tem que ser desenvolvida. Ela foi imposta para a gente através desse cenário. Então, ele é um processo pedagógico que vai ocorrendo dentro das crianças, dentro de sala de aula, disponibilizando meios eletrônicos. Porque o ensino à distância, hoje nós estamos à distância. Dentro de uma casa, às vezes você tem 5 pessoas, e as 5 pessoas estão com o celular na mão, falando com um monte de gente, e às vezes até com a mãe, com o pai, falando, respondendo alguma coisa. Então, dá para nós fazermos isso e vir no desenvolvimento pedagógico, né, até chegar, por exemplo, já num meio adulto, né, que aí sim, ou um jovem adulto, que aí sim, dá para se aprender à distância muito bem. Eu vejo que, por exemplo, o ensino à distância é muito mais em termos de algumas habilidades, como você ter um planejamento, uma organização, e comportamental, como você ter a questão de disciplina, né, como você ter questões de paciência em alguns momentos, né, do que você ter dificuldade de conhecimento. Porque, por exemplo, às vezes, outro dia eu estava discutindo com alunos de medicina, se dava para aprender anatomia à distância. E na hora falando, absurdo. Aí eu falei, olha, eu vou falar. Eu conheci um professor de anatomia que fazia desenhos maravilhosos na lousa. Maravilhosos para ensinar anatomia. Ensinava. Assim como hoje, se eu quiser pegar uma câmera, fazer um vídeo igual essas Nacional, essas channel aí que tem esses canais aí que hoje tem reportagens belíssimas. Hoje eu consigo mostrar, por exemplo, fazer um vídeo, a câmera entrando dentro do coração, ele 3D, rodando para tudo quanto é lado, sangue subindo, sangue saindo para tudo, consegue fazer tudo. E a pessoa rever, ver, mas ela precisa estar condicionada para isso. E mais ainda, aceitar. Porque o grande problema, quando a gente trabalha principalmente as questões de um processo de mudança, nós temos que trabalhar a questão da aceitação, né?
Então, por exemplo, às vezes você aceita aquilo que as pessoas estão falando, mas não crê naquilo, então aquilo não está enraizado em você. Então, o que você tem que ter é uma soma, né? Uma fusão dessas coisas entre aceitação, acreditar naquilo e depois realmente vem a ação de fazer. Tá? Então, acredito sim que o ensino à distância é uma realidade, não é agora, nós temos já essas ferramentas para fazer isso daí, década de 90 para cá, né? Só que agora nós fomos condicionados, forçados de uma forma a ter que se adaptar de uma hora para outra. Vem cá, desde a década de 90, a gente tem isso? Já tem ferramentas, já tem equipamentos, né, que nós conseguiríamos fazer. Mas para quem que utilizaria? Aqueles que realmente têm conhecimento tecnológico para isso. O que é a tecnologia? Por exemplo, se a gente pegar a internet tem desde a Segunda Guerra Mundial, só que tinha uma linguagem computacional para utilizá-la. Né? Depois, década de 80, 90, vem a web que começa a transformar a linguagem. Né? Então, aí a gente conseguiu agora, por exemplo, cada vez está mais fácil, aperta o botão, está escrito ao vivo. A máquina começou a conversar com o homem. Então, isso facilitou muito, né, o processo de linguagem entre os meios eletrônicos. Né? Mas, por isso que eu estou falando. Oi. Deixa eu interromper um segundo pelo seguinte. Já temos 40 minutos de live e as pessoas numa live, elas entram e saem. Então, eu costumo parar um pouco e reapresentar a pessoa com quem estou falando. Então, para você Legal. que chegou agora e não conhece, eu estou falando com o professor Maeda. Ele é graduado em administração, tem pós-graduação em gestão de pessoas e gestão pública. Ele é mestre em engenharia de produção, com ênfase em tomada de decisão. Aliás, falamos no começo desta live a respeito de tomada de decisão e, lógico, falamos com alusão total ao que está acontecendo hoje em nosso país em relação às tomadas de decisões, tanto do presidente da República, quanto dos ministros ou do ex-ministro da Saúde, também dos governadores de Estado. Continuando o currículo do Maeda. Ele é gestor público há 3 anos, 14 anos atuou como professor universitário e ainda atua, 10 anos de experiência no setor bancário, e aí também tem a parte esportiva. Maeda é faixa preta de judô e de jiu-jitsu. Aliás, eu sempre digo para quem me conhece que o jiu-jitsu não é só uma arte marcial, ele é um estilo de vida. E ele me trouxe para a minha vida amigos para sempre. O Maeda é um deles, se não o principal, que me perdoem os outros. Mas o Maeda conheci no tatame e agora a gente é amigo até morrer, entendeu? Então, assim, o jiu-jitsu, se você que não conhece, você imagina que jiu-jitsu seja uma arte dos brigalhões, né? Daquela molecada que gosta de brigar, não é nada disso. Esses são os bobos. O jiu-jitsu de verdade, ele produz amigos, e amigos para sempre. Além de dar saúde e, evidentemente, um estilo de vida diferente. Voltando ao assunto. Falando agora, nós estamos falando sobre o ensino à distância. A minha filha, que tem 20 anos, e você conhece muito bem, aliás, ela só está na faculdade por sua causa, que você me abriu os olhos para tomar uma decisão em dado momento, então eu lhe agradeço também isso. Quando eu ouvi você, falei para ela foi, prestou, entrou e está muito feliz hoje. Ela faz biologia na FM1. E aconteceu isso, né, a pandemia, e ela passou a ter aulas online. Mas eu vejo a dificuldade que ela tem, e ela me relata que os professores têm extrema dificuldade em se adaptarem a esse novo método. Ou eles não sabem mexer no computador, ou o sistema da faculdade é ruim, ou é precário. Como é que faz o professor, agora falando do seu lado de professor, como é que o professor faz se ele tiver uma porcaria na frente em termos de sistema, para poder dar uma aula minimamente boa? E se ele tiver um baita sistema e não conhece nada de internet, computador e tal, como é que ele tem que fazer? Difícil, né? Eu posso colocar uma experiência aí, na própria universidade que eu estou hoje. Um professor, na hora que foi colocado dentro dessa situação, que teria que fazer essas aulas à distância,
pediu para sair. Então, e hoje em dia, né, com o mercado da forma que está, a dificuldade que está para arrumar emprego, né, que nós estamos vendo, pedir para sair, um temor realmente, né, de não conseguir cumprir aquela qualidade que ele já tinha, né, nas aulas presenciais. Então, esse daí é um exemplo que nós estamos falando de uso, porque a universidade em si deu todos os recursos para que a aula acontecesse. Eu, por exemplo, eu recebi um smartphone com velocidade de internet a melhor que tem hoje, né? Corporativa. Qual é a universidade que você está dando aula hoje? Hoje eu estou na Uninove. Então é bom, a gente tem que falar o nome da universidade para realmente as pessoas saberem que ela privilegia, portanto, o ensino. Né? E para os alunos agora foi uma coisa também que eu achei surpreendente. Ela acabou dando agora chips, né, para todos os alunos que não têm a velocidade de internet adequada para aquilo. Então todos os alunos vão receber o chip. E todos os professores receberam. Hoje a minha aula eu faço com o celular, de ótima qualidade, eu faço com o celular dela. Mas eu concordo que foi colocado. Eu acho que muitas outras também estão fazendo, né? Estão indo por esse caminho, né? Mas eu vejo que, eu concordo com o que também foi colocado, que tem muitas que não vão ter condições para isso. E aí, você fazer uma aula aonde trava, aonde cai, realmente... É o que tem acontecido recorrentemente na aula da minha filha, e a faculdade é FMU. Boa para cobrar mensalidade. Tinha que ser boa também para dar esses recursos nesse momento. É uma crítica que eu faço, aberta, escancarada, não estou nem aí, porque, afinal de contas, o mínimo que ela tinha que fazer, pela quantidade de aluno que ela tem, era oferecer um sistema adequado, como a Uninove, pelo visto, está oferecendo. Mas ela reclama muito, minha filha, de que trava, de que o professor não sabe usar, e aí a aula cai no meio. Pelo amor de Deus, né, FMU? Vamos melhorar isso aí, né? É aquilo, né? Eu não tô protegendo ninguém, que eu acho que não é o meu objetivo, né? Mas a questão, assim, no momento, lógico que a gente tem todas as questões econômicas aí envolvidas, mas a questão também, a mudança tem, dentro do processo de tomar decisão, tem pessoas que conseguem reagir mais rápido ao problema e outras não tanto. É igual como professor, né? Eu, como estudo isso, como já está consciente em mim essa questão, porque, assim, dentro do processo de mudança, a primeira coisa para se alcançar a mudança é a consciência. É a mesma coisa eu falar para você, eu vou fazer dieta. Tá bom, você quer fazer dieta? Então, primeiro você tem que ter consciência que você precisa fazer essa dieta. Então, se você não for consciente disso, pode falar que vai fazer, você não vai fazer. Aí o segundo passo é fazer algo. Falando nisso, você está indo bem na dieta? Estou tentando. Entrou agora, o Vaguinho entrou aí, ó. Entrou o nosso professor aí. Professor aí, ó. Já perdeu, mas assim... Ele me falou que você já perdeu 15 quilos, é isso? Não, 12 quilos. 12? Mas eu moro na Bela Vista, né? Já acabei de comer um belo pão italiano agora, que eu já subi os 2. Aí, Vaguinho, comeu pão, hein? Não pode, né, Vaguinho? Como é que faz? Não, mas tem que fazer aquilo que traz felicidade, né? Então, tudo eu sempre falo isso, tudo aquilo que te faz bem vai te trazer hormônios bons. Tudo aquilo que te faz mal vai trazer hormônios ruins. O Vaguinho sabe muito bem disso daí. Né? Então, o que eu vejo assim, essa adaptação, primeiro é consciência, a segunda vai ser a questão de você fazer algo. Então, eu como, por exemplo, já a questão desses meios eletrônicos, eu já venho na minha cabeça que não é mais uma tendência, é uma realidade, eu já venho na minha consciência colocando, cada vez mais eu tenho que aprender sobre os meios eletrônicos. Tanto que eu fiz uma pós-graduação de gestão pública na Unifesp, ela foi totalmente à distância. 70% das pessoas que fizeram o curso ou desistiram ou foram reprovadas. Entende? Então, é um índice baixo. Eu estou falando de pós-graduação, não estou falando de... Ou seja, tiveram pessoas, doutores, tiveram mestres, tiveram não sei o quê, que foram reprovados. Mas por quê? Porque é uma questão muito mais de novo, de comportamento, de
você mesmo colocou muito bem o jiu-jitsu é disciplina. Agora, como é que eu aprendo disciplina para o estudo? Se eu não for todo dia, não é igual o jiu-jitsu. Você conseguiu, por exemplo, a prática através da persistência e um professor que está ali te ajudando, está ali do seu lado, está ali, né? Eu ainda, quando era da época do judô, era pior ainda quando era criança. O professor usava o bambu, e aí eu falava, aí ele falava, vai lá, 10 flexões, eu não fazia, taquarada na perna. Disciplina rapidinho. Se fosse disciplina hoje, ia rapidinho. viralizar o vídeo dele na internet, acabou a carreira dele. Acabou. Hoje se eu dou taquarada num aluno, né? Mas na minha época... Tinha um professor de desenho no ginásio, ele atirava o apagador da lousa. Ele atirava, e pau na cabeça do moleque. Olha que absurdo. Todo mundo mas os comportamentos mudaram. Hoje não funciona. Então agora... Só que nós não paramos de pensar, então como é que eu vou dentro dessa nova, né, desse novo cenário, como é que eu vou agora me adaptar, me disciplinar, me organizar? Então nós não paramos para isso, nós só colocamos na cabeça, eu tenho que fazer esse curso, mas você não sabe nem como. Então é muito difícil isso. Então, aula à distância hoje, sem você adaptar rápido às novas tecnologias, que foi o que aconteceu conosco, por exemplo, na época que veio, você sai da datilografia para o computador, um medo danado de apertar o botão e queimar o computador e dar choque ou alguma coisa assim, foi muito difícil a adaptação, diferente daqueles que já nasceram na época do computador. Aí depois nós começamos a vir para os smartphones, e aí nos adaptamos, diferente daqueles que nascem já no smartphone, entende? Então, por exemplo, é diferente essa geração que já vai entrar com os eletrônicos. A sensação que eu senti, por exemplo, de dar uma aula à distância, lógico, com bons equipamentos que funcionem, eu senti como se fosse hoje, uma live. O que nós estamos fazendo hoje é minha aula. Eu vou vendo o que as pessoas elas vão escrevendo, vão respondendo, fica um negócio mais descontraído, porque eu estou dentro da minha casa, então dentro da minha casa eu me sinto mais empoderado de fazer aquilo que eu acho que deve ser feito, né? Lógico, tendo a consciência de uma moralidade, tendo uma consciência de um bom senso, né? Às vezes, eu não vou, por exemplo, pegar numa aula, eu aceito um vinho? Não, eu estou em aula, profissional. Não, mas eu fico muito mais à vontade de, por exemplo, na minha casa, tomar uma água, você entendeu? Dentro de uma aula. Então, são essas coisas que eu acho que, com o tempo, quem está passando por esse processo vai gerar essa adaptação, e outros que nascerão dentro desse processo já nem vai pensar em nada disso, já vai rasgar fazendo. Entendi. Maeda, a gente está com 50 minutos e o Instagram costuma derrubar a live quando bate 1 hora. Quando faltar 2 minutos, eu vou avisar, a gente encerra e volta numa próxima live, porque tem muita coisa para falar com você ainda. Pessoal, eu vou conversar com ele ainda sobre o trabalho dele na subprefeitura, como é que a prefeitura está atuando nessa questão do coronavírus e tal. Tem muita coisa boa pela frente ainda, pelo menos mais uma meia hora depois. Nesse inteirinho, eu já vou fazer aqui, porque teve um monte de gente falando, perguntando, e eu deixei para lá, mas agora eu vou voltar aqui, ó. Então, vamos lá. Eu fiz essa última pergunta da Kelly sobre a disciplina dos alunos, né? A Kelly é minha colega de ginásio, por sinal, ela lembra muito bem do professor atirando giz na gente, deixando a gente em pé no fundo da sala. É verdade, é verdade. E a gente adorava esse professor, chamava Denis, né? Chama ainda, deve estar vivo. Ele botava a gente em pé no fundo da sala e a gente cagava de rir, desculpe o termo, mas é isso mesmo. Então, mas tudo é a forma, é o jeito, é o respeito, né? É isso que nós temos que ver. É igual, por exemplo, eu coloquei aí o meu professor de judô, Sumio Sugimoto, uma lenda aí no judô e para mim uma inspiração sempre, né? Então ele para mim, eu sabia que aquilo ele estava fazendo para o bem, né? Então eu nunca senti maldade no negócio dele, eu sempre senti que ele queria que eu fosse o melhor.
Então era isso que fazia com que a coisa ficasse suave, né? Não doesse tanto. É a mesma coisa aí, quando jogam, às vezes você vê que o amor tem várias formas de expressão, né? É lógico que nunca com violência, nunca com, né, atingir alguém que faça, mas você também com sua família, a gente conversa bastante, eu com a minha família também, né? Nós tivemos outro processo de educação. E o que nós temos que fazer é isso. Ah, legal, mudou o processo. E agora, como é que nós vamos fazer com que as pessoas elas tenham limites? Como é que nós vamos fazer com que as pessoas elas respeitem, né, uns aos outros? Como é que nós vamos fazer para que as pessoas elas cresçam dentro de uma sociedade, né, onde seja harmoniosa, onde seja coletiva? Então, eu acho que é nesse sentido. A Luciana está falando o seguinte, ela concordou comigo sobre a questão da organização para estudar à distância. Ela fala, verdade, Moneta, é uma dificuldade. Faço de suas palavras as minhas. É complicado se organizar. Aí, o João Vitor coloca um termo aqui que eu não conheço, mas você com certeza conhece. Ele diz assim, comentando algo que você havia dito. O famoso CHA, né, professor? O que é CHA? É o chá. Chá. O que é isso? O chá é quando a gente trabalha as competências. Então, hoje, a avaliação de competências dentro do mercado de trabalho, eu avalio hoje o profissional por completo. Eu avalio quais conhecimentos são necessários para a sua atividade profissional, quais habilidades são necessárias e os comportamentos adequados à situação de trabalho. Então, por isso que é o chá: conhecimento, habilidade e atitude. E ele diz assim, inclusive o método chá é muito simples de ser adotado e aplicado. E a Gil complementa dizendo que as novas gerações já nascem condicionadas às novas tecnologias, que foi o que você falou. Continuando. O Mário entrou também, Mário é amigo também do colegial. Vamos lá, continuando aqui. Sim, a Kelly vem e complementa aqui. Além dos alunos, ela fala exatamente o que eu tinha dito. Temos que investir também na formação dos professores para o trabalho com ensino à distância. Pois vejo alguns, mesmo os mais novos, com dificuldade para trabalhar desta forma. Foi o que eu falei em relação à faculdade da minha filha. Olha lá, já pintou aqui para mim 2 minutos restantes. Eu sugiro que a gente encerre a live em 30 segundos e volte, porque eu encerro e volto imediatamente. Você já chama, o pessoal volta tudo de novo, quem quiser, evidentemente, e a gente vai ter mais uma meia hora de conversa aqui. Só queria complementar a Kelly dizendo o seguinte, preocupa-me com a escola pública, que muitas vezes não tem as mesmas condições das escolas privadas. Eu queria falar com você sobre isso na live que a gente vai começar daqui a pouco. Por quê? E as crianças que não têm, jovens e adolescentes que não têm, e isso não é difícil, não têm acesso à internet. Né? Como é que estão fazendo nesse momento? A Elizabeth agradece, diz que está amando escutar a nossa live, não está cansativa. A Bia entra e diz oi. Bia, a gente vai encerrar agora, mas a gente vai voltar na sequência. Não vai dar nem 10 segundos. Eu já vou estar ao vivo de novo para mais 1 hora, mas eu pretendo falar com uma Maeda mais meia hora, a não ser que realmente por uma coisa bastante, uma exceção, vocês fiquem conosco todo esse tempo de mais 1 hora. Eu gostaria, Maeda, também, mas vamos ver vocês. Maeda, eu estou encerrando já, estou voltando. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. Vamos juntos. Voltamos. Você está vendo a sua imagem ou não? Eu não estou vendo ainda você. Eu estou. Não estou, não. Não estou vendo a sua... Quer que eu saia de novo? Não, vamos ver se conecta. Isso é normal, acontece às vezes. Espera aí. O pessoal está vendo? O pessoal que entrou? Vamos ver. Olha, agora entrou meu cachorro aqui dentro. Deita aí, vai. O papai está trabalhando. Deita aí.
O pessoal que está... Vamos aguardar alguém falar algo. Para mim, não aparece você. Agora sim. Legal. Estamos aqui. Aqui, ó, entrou também nosso amigo Jailton, professor de boxe. Jailton. Minha irmã agora acaba de entrar também, Daniela. Família toda. Agora tá aparecendo os dois, né, pessoal? Olha lá, grande Jailton. Grande boxeador. Nosso amigão. Então o pessoal tá voltando. Eu estava pensando exatamente naquilo que eu falei para você, né? E você também. Aliás, você que levantou essa bola para mim. E aí realmente eu percebi que era um assunto muito delicado, que é o pessoal, né, que não tem acesso à internet. Principalmente nas escolas públicas, né? O Dória, me parece que... o Dória e o Roscielli, né, o secretário de Educação, fazendo algo para que as escolas públicas tenham o mínimo de qualidade nesse momento, para que haja realmente um ensino à distância de qualidade. Como é que você está vendo isso? Se é que você se inteirou desse assunto? E aí a gente deriva para falar do pessoal que realmente não tem condições, nesse momento, não tem um computador. Celular todo mundo tem. Mas não adianta ter um celular se você não tem plano de dados para acompanhar uma aula, né? Mas nem todo mundo, viu? Um terço da população brasileira ainda não... Não tem celular? Não, mas tá, só para você ter dados, são dados de 2018 do IBGE, né? Nós temos quase 14 milhões de pessoas vivendo, em média, com R$ 150. 14 milhões de pessoas. Nós temos quase 60 milhões de pessoas vivendo abaixo de R$ 420, em média de R$ 420. Então, não dá para... É lógico que, por exemplo, o pessoal mais antigo e adulto que não tem condições para ter um celular não vai ter mesmo. O jovem, e isso eu falo porque eu ando muito em periferia, o jovem já tem um comportamento mais diferenciado. Ele vai atrás das tecnologias. Então, mesmo essa criança que tem já vive dentro de uma situação, né, de pobreza, mas os celulares que estão próximos, ele vê o do colega ou ele mesmo vai atrás para conquistar dentro da comunidade dele, alguma coisa assim. Então, o jovem já tem mais acesso nas comunidades do que as pessoas adultas. Então, é um cenário muito difícil, né? O que eu falei para você, né? Nós ainda não acabamos com a exclusão social, que é ter acesso à educação, né, à renda, até lazer, né? Entra dentro dessa questão saúde, moradia e por aí vai. E já surgiu um outro problema, que é a exclusão digital, que um terço da população do Brasil está excluída digitalmente. Um terço? E um terço da população do nosso país. Hoje, só para você ver, a internet, né, o acesso à internet, a nossa população no Brasil chegou a 66%. Né? Nós temos outros países, por exemplo, Estados Unidos e Japão, na faixa de 80%, quase chegando aí 85%, por aí. Ô Maeda, mas se você está dizendo que um terço não tem, a gente está falando de 70 milhões de pessoas? O Brasil tem 210 milhões. Por aí. Rapaz, tudo isso? É isso mesmo. Tudo isso. O meio de comunicação, o maior meio de comunicação, de informação hoje no nosso país é 95, 96% é televisão. Né? Aí sim você vai encontrar dentro das comunidades do televisor. Né? Pessoal, aproveitando aí, tem gente nova, eu vou reapresentar o Maeda. Professor Maeda, ele é graduado em administração. Ele é pós-graduado em gestão de pessoas e gestão pública. Ele é mestre em engenharia de produção.
com ênfase em tomada de decisão. Ele é gestor público há 3 anos, há 14 anos é professor universitário, tem 10 anos de experiência no setor bancário e na parte esportiva é faixa preta de judô e jiu-jitsu. Sabe o que eu queria falar de novo, Maeda, antes da gente entrar no assunto do seu trabalho na subprefeitura? Vamos falar de novo um pouquinho da questão da tomada de decisão? Porque o pessoal que está aí, acho que é novo, eu acho que ninguém aqui ouviu, eu achei importante. Vamos resumir, claro, não falar tudo aquilo que a gente falou, mas assim, como você tem pós-graduação também, aliás, mestrado em tomada de decisão, como é que você viu hoje essas questões envolvendo as tomadas de decisões, principalmente da presidência da República, em relação ao ministro da Saúde e a tantas outras coisas, aos governadores que aparentemente ou explicitamente decidiram antagonicamente ao presidente? Como é que você vê tudo isso em relação à tomada de decisão? Você explicava que tem uma tomada de decisão X e uma Y. Faz de novo aquele resumo para o pessoal que está aqui, acho importante. A tomada de decisão, lógico que é bem simplista, né? Lógico que ela é bem complexa, que nós podemos aprofundar em termos de conhecimento. Mas a tomada de decisão, nós podemos dividi-las em programadas e não programadas, tá? As decisões programadas são aquelas que nós já temos, principalmente informações de ações, né, dentro do que é esperado. Então, o exemplo que eu coloquei é lá no Japão, né, se acontecer um terremoto, as crianças já sabem o que fazer, porque já aconteceu terremoto, se prepararam para isso, houve treinamento, ou passaram informações. Então, você vai ver que, por exemplo, as crianças elas vão para o batente da porta, elas saem em fila, organizada. Então, tem todo um procedimento de coisas que saem desse padrão, né, problemas que podem ocorrer. Então, as decisões programadas já têm uma resposta. Então, espera o quê? Pessoas que tenham essa experiência para dar resposta, né, aos problemas que vão ocorrendo. E é isso que ocorre quando a gente tem dentro de uma gestão pública ou dentro da gestão privada também. As pessoas que estão no comando para tomar decisão são aquelas que têm uma bagagem em termos de conhecimento, né, nessas áreas de tomada de decisão, e elas já têm uma experiência dentro de problemas que já vivenciaram, já enfrentaram e sabem reagir a isso. Aí, o que nós começamos a colocar também são as tomadas de decisões não programadas. Essas daí são as inesperadas, são problemas que não existiam, né, e que agora precisam ter reações a isso. E aí, como eu trato essas questões das decisões não programadas? As decisões não programadas, como você não tem controle, você não tem informação, né? Então, o melhor que nós colocamos é sempre você trabalhar dentro de uma gestão multidisciplinar participativa. Então, o que eu devo fazer? Eu devo buscar a sinergia desse grupo, que é um grupo multifacetado, multilateral. Então, eu busco profissionais que sabem de governo, eu busco profissionais que sabem de saúde, eu busco profissionais que sabem de economia, de tecnologias, eu busco líderes, né, que estão junto dessa população. Eu trabalho dentro dessa esfera e eu trabalho uma participação sinérgica, positiva. É o que nós falamos, porque o pessoal acha que só a sinergia dá conta. Não, a sinergia positiva dá conta. Nós temos que saber que às vezes existe sinergia negativa. E é exatamente o que nós vemos nessas semanas, uma sinergia extremamente negativa, porque um ministro querendo ir para um lado, o presidente para o outro, e os governadores, quer dizer, tudo errado. Porque a sinergia, ela fala o quê? Se você tem duas pessoas ou mais com o mesmo objetivo, o resultado final tende a ser melhor do que individual. Do que, por exemplo, vamos pegar, pega o presidente e deixa ele tomar todas as decisões. Não, esse problema é inesperado, não foi programado, é um problema que precisa ter outros olhares, de outros profissionais que enxergam de maneiras totalmente diferentes. Um economista enxerga totalmente diferente de um profissional de saúde. Se um profissional de saúde precisar gastar todo o dinheiro do mundo
para curar o seu paciente, ele vai gastar. Só que aí o economista vai falar, pô, mas ele não pode gastar tudo nesse paciente e as outras pessoas. Você entendeu? A visão, ela é diferenciada. Então eu preciso ter pessoas, que aí é a questão da sinergia positiva, que duas pessoas ou mais pessoas com o mesmo objetivo, motivados para aquilo. Elas têm que estar motivadas para isso. Aí sim, dentro desse processo participativo, eu consigo tentar chegar a um plano, né, dirigido, e aí sim, liderado por alguém, que aí transcorre essa decisão, para que a gente chegue no senso, no senso do bem comum, tá? Onde eu consiga ter, e aí se nós formos pegar dentro da tomada de decisão, buscando, por exemplo, até no meu mestrado, nós trabalhamos como ferramentas lógicas. Então, na hora que eu ponho, isso daí até para utilizar, na hora que eu ponho todas as variáveis, eu vou usar aquele melhor setor aonde eu consiga ajudar o máximo de pessoas. Não aquilo que eu quero que seja. Por isso que o grande problema é que nas tomadas de decisões nós temos que tirar todos os vieses, todo o emocional, né? Todo o egocentrismo, o individualismo, tem que tirar. O que nós temos que ver é um resultado para o bem comum, para a maioria. Então, essa é a questão da sinergia positiva, que dentro das equações matemáticas dá para ver muito bem isso, né? 1 vezes 1, ou seja, 1 contra o outro, dá um resultado de 1. E 1 mais 1, a soma dos esforços vira 2. Então a gente trabalha a sinergia dentro dessa forma. Eu achei legal essa explicação e pedi para você repetir, porque, na minha opinião, é exatamente o que a gente vivenciou e está vivenciando hoje no país. Não quero entrar aqui em questão política nenhuma, porque não é o objetivo da nossa conversa, mas achei bem legal a questão da exemplificação do que é uma sinergia positiva e uma negativa, porque daí não tenho a menor dúvida de que o que nós assistimos até ontem foi uma sinergia negativa atuando para prejudicar de forma gigante, talvez, as pessoas, o cenário que a gente tem pela frente. Deus permita que não. Voltando à nossa conversa... Só complementando, Mônica, e vocês veem, dá para perceber com a teoria que é bem sinergia, porque todos estão enganjados. E estão enganjados até dentro, não só dentro de um sistema político, mas um sistema gerencial, um sistema de legislação, né, que faz com que, por exemplo, tem a federação, a União, né, tem a União, o Estado, o município, né, você vê que todos estão ali no mesmo barco, mas nós conseguimos ver que não estão com os mesmos objetivos. E conseguimos ver que não estão motivados para trabalharem juntos. Entendi. E aí que quebra o sistema. Entendi. Interessante. O resultado não será bom. Olha aqui, a Gil está dizendo o seguinte, também acho, que nesses tempos tão polarizados, o difícil para a maioria é se isentar das paixões pessoais e transformar engajamento em sinergia positiva. Realmente, a gente vive num ambiente extremamente polarizado hoje, né, Maíra? Isso é ruim, né? É ruim. Aqui, né, os interesses individuais estão sobressaindo ao coletivo. É terrível. Deixa eu falar uma coisa. Tem algo de ensino à distância que eu não tenha perguntado e que você gostaria de falar antes de eu prosseguir para o outro assunto ou não? O ensino à distância, eu acho que o mais importante que as pessoas elas devem estar predispostas a aceitar o ensino à distância. Eu acho que para começar a sua utilização, volta lá no exemplo que eu coloquei os mais antigos, e aí serve para os mais novos também. Toda vez que você passa de um meio para outro, às vezes a gente não está predisposto, você não aceita aquela nova ferramenta. Por quê? Porque vai te dar trabalho, vai te trazer um maior esforço, né, vai te dar algum gasto. Então isso faz com que você às vezes fale, deixa isso para depois. No entanto, o que nós temos que ver é para a educação do nosso país, para o Brasil realmente chegar a ser um país hoje de primeiro mundo, nós temos que nos envolver cada vez mais as tecnologias. Porque as tecnologias que elas hoje estão aí para ajudar
a resolver a maioria dos nossos problemas que nós temos hoje. Então, nós termos hoje uma educação básica, fundamental, de ensino médio e superior, embasada em análise técnica, comportamental, né, é essencial hoje para o futuro do país. Então, é necessário que o jovem, a criança, ela esteja inserida nos meios tecnológicos e é necessário que ela esteja cada vez mais adaptada dentro dos seus comportamentos a viver dentro desse novo mundo. Muito bem. Pessoal, para quem não sabe, o Maeda trabalha na subprefeitura da Casa Verde, né, Maeda? Tá certo? Tá certo? Sim, tá certo. A Prefeitura de São Paulo tem 32 subprefeituras e a da Casa Verde é uma delas. E eu queria perguntar, aproveitando, então, portanto, agora eu encerro o assunto ensino à distância e vou para outro, no qual eu quero ficar mais brevemente, até porque imagino que ele também não possa falar tudo, não é? Porque o setor público é sempre assim, né? De que forma essa pandemia, Maeda, alterou o serviço de vocês lá na subprefeitura? O que vocês faziam antes que agora estão fazendo de maneira totalmente diferente ou deixaram de fazer? E o que vocês não faziam, o que vocês estão fazendo agora? Dá uma ideia para a gente aqui, para saber do lado de dentro aí como é que estão as coisas. Hoje, a área pública das subprefeituras, praticamente 70% dos funcionários estão em teletrabalho. Por ser uma área pública e a maioria dos funcionários serem efetivos, concursados, então são pessoas que já têm tempo de casa, então o número de pessoas próximas dos 60 anos é grande, então tem que ter esses cuidados aí com o isolamento e com a saúde. Então muitos estão em teletrabalho, o atendimento ao público, né, a prefeitura ao público está fechada, então não está tendo atendimento aos serviços, né? É só aqueles à distância, através do site da prefeitura ou pelo 156, né? Agora, o que a prefeitura está aproveitando para fazer, nesse meio que, principalmente a cidade, ela está vazia, então as ordens que foram colocadas, eu acho que bem coerentes, intensificar o tapa-buraco, porque tem menos carros na rua, então consegue-se fazer mais isso. As podas de árvore e a parte de zeladoria como um todo, né? A parte de grama, de praças. Então, essa ênfase que está tendo. As equipes, né, elas estão todas na rua. E agora o interno, o administrativo, essa maioria está em teletrabalho. Mas a prefeitura em si não parou. Você tem ido lá ou você tem trabalhado de casa também? Então, eu como sou o terceiro nível dentro da subprefeitura, eu tenho estado lá, principalmente para estar presente em algumas ações que são rotinas dentro da subprefeitura. Ontem mesmo, nós aproveitamos o dia de ontem para pegar todas as nossas equipes de manhã cedo e para fazer a vacinação deles, né? Então foi da HN1. Então, ontem foi de manhã feito. Então, essas coisas precisam ter o presencial, porque eu estando lá, ajeitar a fila, né, para o pessoal não aglomerar, então aqueles cuidados que às vezes a gente vê não acontecendo aí, né, pelos seus líderes, porque uma das coisas é que a partir do momento que nós estamos vendo qual é o protocolo, então temos que seguir o protocolo. Então eu tenho esse cuidado, tenho essa preocupação, então por isso que eu prefiro, que são coisas que não dá para eu fazer à distância. Entendi. Né? Agora mesmo nós estávamos com uma outra operação de buscar carros que estão abandonados, o lixo é um problema social hoje, fora o descarte irregular que nós temos na rua, fora o domiciliar, e mais esse lixo urbano, que é os carros que são abandonados, são inúmeros carros que tem, então nós estamos aproveitando também para fazer ações nesse sentido. Viu? E todo mundo está usando EPI? A máscara, tal? Então, o EPI chegou uma parte de álcool em gel, chegaram algumas máscaras,
e que foram distribuídos aos funcionários, né? Então, o pessoal tem utilizado, principalmente aqueles que estão mais dentro da faixa de risco, né? Mas chegou agora também uma portaria para que todos usem, né? Ô, Maeda, me fala uma coisa. Como é que está sendo? Vocês têm esse tipo de trabalho na Casa Verde, na subprefeitura, que é prestar atenção e assistir essa população de rua? Lá tem morador de rua na Casa Verde? Tem muito, né? É? Tem bastante. Nós temos uma avenida importante lá, que é a Avenida Najar de Souza. Ela tem, dos problemas que nós temos dependentes químicos que acabam fazendo a sua moradia no meio da avenida, né? Que tem um espaço lá que é até de caminhada, de corrida para as pessoas da região. E outros lugares que nós temos, algumas praças e algumas áreas que nós temos moradores de rua. Esses moradores de rua, eles são assistidos pela assistência social. A assistência social, eu mesmo recebo muita demanda de morador de rua, de munícipe que me manda mensagem pelo WhatsApp ou me liga. Alguns não gostando da presença, outros preocupados com eles, né? E nesse momento a gente já manda para a assistente social faz a abordagem, gera um relatório disso, que depois eu tenho acesso ao relatório do que ele fez. O mais triste é que praticamente, igual essa semana eu recebi 2 relatórios de assistente social, e o mais triste é que no relatório eles se recusam, eles não querem abrigo, né? Eles querem continuar nessa situação. O bom também, que aí eu vejo que é o do brasileiro, e aí eu falo que tem orgulho desse lado, que principalmente nessa de pandemia, eu estou vendo como as pessoas estão se mobilizando a ajudar, né? Se nós tivéssemos no mundo esses 10% da população mais rica, quisessem realmente mexer as mãos, não é obrigação dele, mas quisessem mexer um pouquinho das mangas da camisa, esse problema seria muito mais amenizado. Mas eu estou vendo só na prefeitura, chegando muitas doações, chegando as comunidades carentes, elas têm já as suas lideranças comunitárias que estão trabalhando muito forte nisso. Tem algumas outras associações, até de outras causas, por exemplo, causas animais, né? Outras causas que estão deixando um pouco essa causa para buscar mantimento para as pessoas que realmente mais precisam. Então, o que eu vejo é assistência, principalmente cestas básicas e higiene, todos estão tendo. Eu não estou vendo ninguém desassistido dessa forma. Mas é preocupante. Você está falando dos moradores de rua ainda. Moradores de rua, e não só os moradores de rua, os moradores em estado já de pobreza, principalmente as comunidades, as periferias da região aqui de São Paulo. Nós vemos reportagens toda hora, mas eu vejo isso em loco, né? Pelo menos na Zona Norte, que é na área que eu trabalho, como as pessoas realmente estão se mobilizando. E assim, eu não estou falando do rico, não, estou falando de pessoas abaixo de classe média, buscando mantimentos para ajudar o próximo. Isso eu acho, esse altruísmo eu acho muito bonito, assim, das pessoas. Ô Maeda, a subprefeitura da Casa Verde abrange a Brasilândia? Não, já é uma outra subprefeitura. Tá, só para saber, porque a Gil que pergunta aqui, ela fala, havia uma informação que mostrava a Brasilândia na Zona Norte como a região que teve mais casos notificados de coronavírus. Pergunta se confere isso, não dá para a gente saber nesse momento. Saiu uma informação, da própria, eu agora não tenho os números, né? Mas da própria prefeitura que divide o coronavírus por subprefeitura, por região. Saiu sim. Isso tem essa informação e mostra, por exemplo, os casos que era a subprefeitura da Freguesia Brasilândia, da Casa Verde, da Sé, vai dividindo pelas 32. Entendi. Tem essa informação, sim. Olha só o que a Gil está falando. Nossa, uma amiga fez máscaras e distribuiu para alguns moradores de rua. E eles jogaram fora, penduraram nas árvores. Complicado, né?
É aquilo que eu falei, é o comportamento, né? Alguns vão reagir bem, outros mal, assim. Eu posso falar pelas comunidades que eu estou verificando na Zona Norte. Eu esperava até um transtorno maior nas comunidades. Fui surpreendido por um comportamento de pessoas realmente mais em casa, aderindo muito à situação, porque eles são, eu acho que até já entenderam isso, que eles estão no alvo do furacão, né? Porque é onde a assistência médica é mais debilitada, né? Onde a saúde, a alimentação, a moradia, tudo os leva a ter uma expectativa pior do que aqueles de classe média rica que tem uma situação melhor na busca aí de solucionar esse problema. Então, mas eu tenho visto um comportamento bom. Lógico que nós temos aqueles que saem da curva, como nós estamos vendo também dentro da classe média e da classe rica também, acontecendo isso, né? Mas você sabe de uma coisa? Eu estou achando esquisito, e eu não sei porquê. Agora de manhã precisei ir num lugar, então foi em caráter excepcional, porque eu realmente tenho medo de sair de casa. Não é medo, mas eu prefiro ficar em casa. Mas tem que sair, você sai. E aí a gente percebe que realmente houve um distensionamento. O pessoal relaxou. Foi para a rua, né? Eu percebo mais gente de máscara e talvez isso esteja dando a falsa impressão de que com a máscara existe uma maior segurança em relação a ser contaminado ou não por esse vírus. Muito engraçado quando as pessoas põem a máscara aqui protegendo o pescoço, vejo um monte, como se tivesse nariz e boca aqui no pescoço. Então você vê que realmente o pessoal deu uma relaxada, entre aspas, né? Não estou sendo pejorativo, estou falando relaxar no sentido de relaxar mesmo, de soltar. Isso é muito ruim, né, Maeda? Aí eu falo como cidadão, né? Porque na medida em que você não depreende da situação o verdadeiro risco que ela que ela gera, aí esse contágio pode se multiplicar muitas vezes mais do que se fosse uma fase ou uma atitude diferente, não é? Eu vi logo que o Dória mandou o pessoal parar, vi ruas muito vazias em São Paulo. Durou uma semana, acabou. Eu vejo assim, eu vejo pontos positivos dentro disso, né? Igual, por exemplo, nós tivemos um isolamento muito forte no início, que eu acho que ajudou muito isso, porque lutar contra o invisível é muito difícil, né? Eu posso falar, eu não vou ficar falando dos outros, que eu não gosto muito de falar dos outros, eu falo de mim mesmo. Eu estou dentro da prefeitura, então tenho informações privilegiadas, por exemplo, recebo informação do gabinete de crise da Polícia Militar. Eu tenho informações da prefeitura, eu tenho informações da saúde, né? Então, ao mesmo tempo, você trabalhar com algo que você não vê é complicado. Eu até entendo as pessoas, porque as pessoas, na sua maioria, ainda não tiveram ninguém ao seu redor que teve um falecimento. Uma coisa é a pessoa do seu redor está com uma gripe. Sabe que ela está com gripe, sabe que ela está com Covid, não está. Então, e como eu acho que um dos grandes problemas que nós temos nisso, e aí é aquela decisão não programada, nós não nos preparamos, por exemplo, para ter testes para todo mundo. Se pudesse, por exemplo, ver testes, se eu tenho ou não tenho, a reação seria diferente. Estaria ótimo. Então, agora nós não sabemos o que fazer. E aí a pessoa sente sadia, vê todo mundo sadio, aquela coisa. E principalmente eu vejo aqueles, e fora aqueles que deveriam estar tomando as decisões, também não se acertam, né? Porque a grande questão vem no processo de liderança. Liderança nada mais é com que você faça com que você vai ser um influenciador que faça com que as pessoas alcancem os objetivos que são esperados. Então, nós não tivemos um influenciador, nós tivemos influenciadores.
um influenciador, nós tivemos um influenciador em nível federal, nós tivemos um influenciador em nível da saúde, nós tivemos, no âmbito da saúde, e um no nível estadual e o outro no municipal, que está seguindo as questões do Estado. Então, é difícil você, por exemplo, tem vários influenciadores e principalmente que não estão com o mesmo objetivo. Então, isso que não tomar num processo de liderança não funciona. Ou seja, estamos sem líder. Estamos sem líder. Estamos sem líder. Essa é a minha visão como gestor, como professor, né? Dentro daquilo que eu estudo, dentro daquilo. A partir do momento que você está sem líder, cada um começa a tomar decisão dentro daquilo que acredita. E é natural, por isso que nós não podemos culpar as pessoas, nós temos que culpar aqueles que são pagos para governar. E aí vem a questão de novo da sinergia. Ou entram em sinergia positiva, ou não adianta reclamar do povo. Porque o influenciador é o líder. Alguém tem que chamar para si a liderança. Né? Independente. Porque o líder, assim como nós tivemos vários líderes dentro da nossa história, né? Jesus Cristo é um deles que ninguém viu, ninguém o tocou, ninguém falou, mas o segue. Faz coisas mesmo sem ter o visto. E veja, nós temos líderes de carne e osso que estão aí, que estão toda hora na televisão, e alguns seguem uns, e alguns seguem outros, e outros não seguem ninguém. Então, enquanto a gente não acertar esse processo decisório, de liderança, de sinergia, né, não adianta culpar o povo. O povo é o que mais está sofrendo com isso, tanto relacionado à saúde, tanto relacionado à economia. O que nós precisamos realmente é terem líderes preparados. Eu posso ter um líder que ainda não sabe tomar essa decisão, mas ele tem que ser a pessoa que vai influenciar a seguir. Ele pode ser um líder que tomou decisões erradas, mas ele foi líder. Eu acho que eu pelo menos enxergo dessa forma. Entendi. Então, enquanto nós não tivermos dentro do nosso país, né, alguém que puxe essa bandeira e que lidere, nós vamos ficar patinando e, infelizmente, nós vamos sofrer com isso. E um problema tão grave, onde nós não enxergamos, porque assim, se nós enxergássemos, eu tenho certeza que alguém da população sairia e se cansaria disso e chamaria a liderança para si. Mas como nós não enxergamos, não sabemos o que está acontecendo, então todo mundo fica perdido, né? Eu mesmo, às vezes, eu falo, no que acreditar. Você disse agora há pouco que pelo fato de trabalhar na subprefeitura, ou seja, pelo fato de estar na esfera governamental em nível municipal, você tem acesso a informações privilegiadas. Eu trabalhei 12 anos dentro da esfera estadual, fui assessor de imprensa de uma secretaria muito importante e também tinha informações privilegiadas que, dependendo do caso, a gente evitava divulgar para que não gerasse desconforto na população ou até mesmo pânico. Eu lembro muito bem de 2006, os famosos ataques de maio, em que uma facção criminosa covardemente matou policiais e até um bombeiro, e a gente tinha muita informação ali que a população não tinha, e a decisão que eu achei certa era deixar de divulgar naquele momento para não gerar pânico, divulgava depois. Foi o que foi feito. Tudo que aconteceu foi divulgado, só que não naquele momento instantâneo. E você também não precisa falar para a gente, eu sei que isso é muito delicado, já trabalhei do lado de dentro, mas você tem algumas informações que chegaram até vocês lá que realmente são diferentes ou são a mais daquelas que o governo tem passado para nós, cidadãos comuns? Não. Assim, nós temos o que eu consigo ter hoje é informações às vezes mais organizadas. Eu, como sou professor de estatística, eu consigo analisar mais um gráfico, uma tabela e ver os números de uma forma um pouco mais abrangente. Mas as informações que estão sendo passadas são essas mesmas. Porque eu acho que o povo está bem informado nessa situação. Que bom. Eu até, por exemplo, como uma profissional uma diretora de saúde que coordena toda a região, uma liderança me pediu
se eu conseguiria, junto com a saúde, alguns panfletos informativos. E a resposta dela foi bem essa: olha, o tema está sendo muito bem abordado, a mídia está conseguindo passar bem as informações, então é essas que nós temos. O grande problema é, hoje, principalmente nessa questão de tomada de decisão, eu só consigo fazer o diagnóstico, não consigo fazer o prognóstico. Eu não consigo ver a previsão. Qual será a previsão? Nós temos curvas estatísticas, mas, de novo, como são tantas variáveis envolvidas, e preciso de tantos profissionais para pegar pontos que às vezes não foram observados naquele momento, e a gente vai vendo só o resultado, né, dessas ações que estão sendo feitas dia a dia. Então, todo dia, o dia a dia é o importante para as tomadas e as previsões futuras. É o dia a dia. Olha só, a Gil, ela diz, quando você fala em relação aos líderes estarem indo em direções opostas e, portanto, estar existindo uma ausência de liderança, ela diz assim, voltamos a um a um, né? 1 vezes 1, que você falou no começo, que é aquela coisa que 1 vezes 1 é igual a 1, não soma, né? Aí a Elizabeth, ela complementa o seguinte, que ela passou de carro no Largo do Japonês e percebeu muitas pessoas sem a máscara e a loja aberta, lotada de pessoas, aparentemente sem a mínima preocupação com o coronavírus. Isso daí eu também já vi, viu, nossa colega, a Elizabeth, mas assim, eu tendo a concordar com o Maeda quando ele fala que, infelizmente, não dá para culpar as pessoas, porque elas estão tendo exemplos distintos. Então, não está tendo uma liderança para levar todo mundo para o mesmo lado, né? Então, assim, de repente as pessoas não sabem o que fazem e acabam achando, em dado momento, que aquilo não é tão grave quanto parece, porque elas nunca viram ninguém morto do lado, ou um parente não morreu, só ouvem falar na televisão. Eu acho que isso se explica muito pela questão da ausência de liderança. E fazendo um adendo, só não te cortando, Moleta, fazendo um adendo aí, até o Largo do Japonês, quem não conhece, o Largo do Japonês, na Zona Norte, é o segundo centro comercial da Zona Norte, perde só para Santana. Então, o Largo do Japonês é um lugar bem conhecido da região aí da Zona Norte pelo seu comércio. Logo quando começou essa pandemia, nós da subprefeitura, primeira ação que nós fizemos, nós contratamos um carro de som por 3 dias. E nós ficamos rodando nessas regiões de grande comércio, pedindo, né, a cooperação da população, e a maioria realmente aí acabou aí acatando, mas, de novo, até foi o que você colocou, as pessoas com tempo, né, que se elas não têm uma liderança, ela vai colocando a cabecinha para fora, fala, saio, não saio, saio, não saio, e aí ela fala, pô, minhas contas estão vindo, eu não estou conseguindo pagar, eu não saio, mas eu trabalho com a porta meio aberta, e é assim que a gente está começando a ver São Paulo, né? Então, por isso que nós temos que ter aí, chegamos, eu acho que a um estágio, de nós termos uma decisão multifacetada, de pessoas que, na minha opinião, eu hoje, eu não posso culpar a população se eu não lidero. Eu posso, por exemplo, eu poderia chegar e fazer assim, olha, tá bom, então vamos fazer a partir de hoje o comércio abra. Vocês são responsáveis. Então, por exemplo, o comércio vai abrir, eu quero que o comércio todo seja higienizado, eu quero que, por exemplo, vocês vão ser responsáveis por deixar as pessoas 1 metro de distância ou mais, as mesas elas vão ter 1 metro de distância ou mais, arejado, você vai ter que fazer uma adaptação para... Então eu jogo, aí sim eu posso cobrar do comércio, na hora que eu dei as regras, na hora que eu falei que eu tenho que fazer, e se aí eu posso ver se eles estão seguindo ou não. Agora, eu também concordo muito com a população que só fechar e falar para eles estarem fechados e não mostrar credibilidade do que está sendo falado, né, por essa briga toda que está sendo, por esses vetores diferentes que nós estamos vendo, acaba trazendo um desconforto para a população, cai em descrédito, e aí um trabalho que começou também vai se jogando por água abaixo, né, numa fase que eu acho que onde nós precisávamos mesmo aí do apoio de todos. Né? Maeda, olha só, o nosso amigo, seu amigo,
Xande Rocha, mandando um abraço. Ah, Xande é legal. Uma live só do Maeda. Eu quero agora, então, já ir para os finalmente. Já estamos com 42 minutos, ou seja, já 1 hora e 42 minutos. Passa rápido, hein? Então, eu gostaria que você falasse aí para terminar em poucos minutos, para a gente encerrar e já combinar uma live para próxima semana. Entendeu? Porque achei muito legal o papo aqui. Então, assim, para encerrar, o que você gostaria de falar assim, para o pessoal que está aí ouvir e uma mensagem final? As minhas mensagens, elas são sempre, Moneto, você me conhece, elas são sempre de positividade, né? Eu sempre me coloquei nos momentos ruins da minha vida, foram para crescer. Sempre quando veio alguma coisa que me bateu de um lado, nós temos que ter um espírito meio que elástico para aquela coisa que venha para nós, ela entre, mas assim como um elástico, eu consigo impulsionar para fora e volte mais forte. Então, eu acredito, e eu acho que é assim que a população tem que ser, sempre positiva. A morte é natural, mas nós temos que pensar na vida. Então, o que nós temos nesse momento realmente é nos preocuparmos, não só com consigo mesmo, mas com o próximo. Pensarmos em coisas boas, que o problema já existe, que o problema econômico já existe. Então, dentro dessas situações hoje que nós estamos vivendo, é tentar viver da melhor forma possível. E eu acho que o que restará é só aqueles que são positivos, aqueles que realmente vão tentar trazer coisas boas, porque assim, de boato, de coisa ruim, de briga, de desrespeito, o mundo lá fora já está cheio, né? Então, o que eu quero colocar é quem tem fé, acredita em coisas boas, né? Aguarda que já isso daí vai passar e eu espero que com isso o Brasil ele cresça, né? Assim como a maioria dos países desenvolvidos depois de guerra, né? Reformularam tudo e cresceram, assim como a minha história, né? O meu pai, assim como meus avós do Japão, e 2 guerras, bomba, refez tudo isso, se tornou e chegou quase aí o primeiro país do mundo, né? Compostos de ilha, mas fez tudo isso através de um povo, através de educação, através de atitudes, através de valores. Então é isso que eu acho que nós temos que passar um por outro, coisa boa. É isso que eu passo para os meus filhos, é isso que eu passo para os meus alunos, né? Que o momento já é ruim, não adianta de falar mais coisa ruim. Então, aproveitar. Eu sempre vejo às vezes está chovendo, o cara está reclamando que está chovendo, está sol, ele está reclamando que está muito sol. Ele está em casa agora, ele está reclamando que está em casa, e não está vendo que tem a família dele está lá próxima. Aproveita a sua família, aproveita a sua casa, e já já você vai estar correndo e você vai estar pouco em casa. Então, eu acho que é um momento agora nosso de reflexão e dentro daquilo que nós temos hoje, aproveitar o melhor. Essa é a ideia que eu vivo, né? Não que eu passo. Isso aí é muito o que você me ensinou, né? Uns 5 anos atrás, né? Quando eu tive aquele problema pessoal e você só me dava mensagens positivas, isso aí realmente é uma coisa que é da sua essência mesmo, é muito legal isso. Obrigado. Daí o Vaguinho comenta aqui, ele dá, ó, tá vendo? Ó, positividade, excelente. O Vaguinho é outra pessoa que eu nunca vi de cara feia, sempre está sorrindo, está tudo bem, por pior que esteja o problema, ele está bem, eu nunca vi Vaguinho sem sorrir. Então a pessoa que 10 vezes por dia e nunca está cansado, não, nunca vi isso. Tem essa essência também. Eu fico feliz porque estou rodeado de pessoas positivas. Eu tento me manter também positivo. Eu acho que eu aprendi muito com você nesse sentido e tento todo dia ver o lado positivo. Eu por estar sendo metralhado por notícias, porque você sabe que eu tenho que ficar atento a tudo, da hora que eu acordo, à hora que eu vou dormir, porque meu trabalho é esse.
eu tenho uma carga negativa gigantesca que eu estou tendo que tirar. O professor Fernando Fassini, que é meu cunhado, casado com minha irmã, me proporcionou um momento muito satisfatório na semana passada de meditação. E funcionou, na retrasada, aliás, funcionou. Essa meditação que eu fiz com ele me mudou, porque eu estava em pânico. Aliás, eu mandei uma mensagem para você que você deve ter achado estranho, mas aquela mensagem era resultado de pânico. Para quem não sabe, falei para o Maeda que se eu morresse, que ele cuidasse do ensino da minha filha. E ele já na mesma hora, me censurou, mas do jeito dele. Mas isso é o pânico que a gente acaba ficando em razão de só receber notícia ruim. Eu respeito o trabalho dos meus colegas da imprensa, mas realmente está difícil. É só notícia ruim, só notícia ruim. E parece que tem gente que faz questão de pegar o lado pior. Aí eu recebo uma crítica de uma colega dizendo que não, que a imprensa está mostrando o que precisa mostrar. Aí eu acabo concordando, é verdade. Então, a minha escapatória foi essa meditação maravilhosa que acabou me mudando o rumo um pouco e eu melhorei bastante. Por falar nisso, para vocês que estão assistindo a gente, eu vou fazer uma live com o professor Fernando Fassini na terça-feira, às 15h, e ele vai falar justamente isso, como gerenciar as nossas emoções na pandemia, nesse ambiente de medo que todo mundo está vivendo. Vai ser legal essa live, e eu, claro, vou tocar no assunto da meditação, ele vai ensinar para a gente algumas coisas e tal. Eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Eu queria agradecer o Mário Maeda, meu amigo, professor Mário, que nos proporcionou aqui 1h50 de uma conversa muito boa e agradecer o pessoal que esteve conosco também até agora, tá bom? Essas duas lives, a primeira e esta, vão ficar no meu Stories para que vocês possam conferir, caso queiram. E depois a gente vai postar no YouTube da AKM Comunicação, que é a nossa empresa. Só estamos esperando o Google, o bendito Google, validar a conta para que a gente possa postar vídeos com mais de 15 minutos. Quando o YouTube validar a conta, a gente já vai postar tudo para que vocês tenham ali o material à disposição para quem quiser ouvir. Ô Mário, obrigado, viu, querido? Valeu. Eu que agradeço, viu, Moneta? Conta comigo sempre, entrou na Nakamura aí, esse é um guerreiro, um rapaz aí que entrou, vale a pena um dia você chamar esse rapaz que está aí no Nakamura, que passou por um câncer no joelho, um esportista. Então, tem meu respeito aí, Nakamura, Vaguinho aí, obrigado a todo mundo, obrigado a todos que participaram e vamos ser felizes, né, gente? Vamos curtir a vida, que ela passa, aproveita que cada dia a gente tem que só colher coisas boas, igual hoje. Hoje eu amanheci, tomei um belo de um café e tive esse papo com um amigo. Então, o dia já foi excelente. E que continue assim. Fica com Deus todo mundo. Valeu, Marião. Um abraço, pessoal. Tchau. Você também. Tchau.